Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais nosso primeiro conteúdo, na verdade, do terceiro bimestre, né? E devo dar sequência presencialmente para vocês, tá? Eu vou apresentar para vocês a América Portuguesa, né? A América Portuguesa, né? Com a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil, como todos nós conhecemos, né? Ela se deu, na verdade, no momento que os portugueses chegaram aqui, né? Eles vieram através das excursões, né, marítimas, e assim chegaram aqui, né? Reivindicaram esse território para sua conquista, até o momento que o Brasil, né, alcançou sua independência. Isso é mais lá para frente, ok? O território, gente, é considerado como América Portuguesa porque fica no continente americano, né? Ele foi dividido entre algumas potências europeias e a parcela dominada por Portugal foi exatamente do Brasil, né? E eu pergunto para vocês, descobrimento ou conquista? É conquista. A gente, quando descobre alguma coisa, é uma coisa nova. O Brasil já existia quando os portugueses chegaram aqui, né? Então eles somente conquistaram o território, né, gente? Porque as Américas espanholas e as inglesas, né, a gente entende que o território foram conquistados pela Espanha e Inglaterra. Sendo assim, com muita violência por parte dos europeus. Isso daí eu já falei com vocês nos outros vídeos, né? O cenário do Brasil, gente, não foi muito diferente não, tá? Quando a gente trata da chegada dos portugueses aqui do Brasil como descobrimento, entre aspas, né, considera toda a história da população nativa que já vivia há milhares de anos por aqui. Por isso Portugal não descobriu o Brasil, ele conquistou o Brasil, ok? A expressão descobrimento do Brasil, né, pode se referir à chegada da esquadra de Portugal, de Cabral aqui no litoral do Brasil, ou também a suposta chegada de outros navegantes portugueses antes de Cabral, né? A gente pode também dar de exemplo, né, as possíveis expedições espanholas como Vicente Yanes, né, Pinzón, né, e no Rio de Janeiro em 1500, durante Pacheco Pereira em 1498, né, nas terras brasileiras, e por aí vai. Ok? Pedro Álvares Cabral, gente, se tornou conhecido pelos seus feitos, né? Já acharam um novo continente no Atlântico Sul, né, que relata, né, por Pedro Vaz Caminha, que ele escreveu a carta, que eu já vou dizer para vocês, né, que ele batizou aqui como Ilha de Vera Cruz, depois da terra de Santa Cruz e mais tarde Brasil, né? Filho de uma influência família portuguesa, e da época de 1500, gente, ele regressou do navegador Vasco da Gama, rei de Portugal, Dom Manuel, e resolveu incentivar economicamente a poderosa esquadra para fundar as feitorias nas Índias, né? Cabral foi escolhido, gente, para representar os interesses econômicos e políticos da coroa portuguesa, e a frota composta por 13 embarcações, tá? Aproximadamente 1.300 homens partiram de Lisboa em março de 1500. Eu também quero ressaltar para vocês que, de acordo com a coroa portuguesa, as esquadras de Cabral, gente, surgiram com o objetivo de fazer uma rota, né? A rota Vasco da Gama até as Índias. No entanto, os navios de Cabral se desviaram para o sudoeste, na altura do arquipélago de Cabo Verde, no dia 22 de abril de 1500, após 43 dias da partida de Portugal. A esquadra, comandada por Pedro Álvares Cabral, avista um monte chamado de Pascoal, situado à costa do Brasil, na região atual Bahia Cabralha, no sul da Bahia, ok? Aqui está a carta de Pedro Vaz Caminha, né? E Pedro Vaz Caminha, ele relata na sua carta que a população indígena encontrada nas terras descobertas vivia-se feliz em harmonia com a natureza. A forma de narração da escravidão, Pedro Vaz Caminha, é exuberante, porque ele é sobre a nudez indígena, né? Ele nos sugere a ausência do pecado, que não tinha aquele medo, aquela questão pornográfica, aquela questão maldosa entre os índios, porque eles andavam nus, né? Ele concedia a ideia também do paraíso terrestre, onde os integrantes do sexo feminino, gente, e do masculino conviviam com a mais pura inocência.
A carta, que também a gente pode chamar de um relatório, né, um relatório histórico, é considerado o primeiro documento da nossa história e tem obrigação, gente, da máxima informação, né, sobre tudo que aqui quando chegaram encontraram, né? Nas descrições da carta fala sobre índios. Ele não representava nenhum tipo de preconceito com os rituais indígenas e o fato deles não crerem em um Deus único, ok? Sendo que quando eles tiveram os primeiros contatos com os nativos, né? Então teve nativos e portugueses o primeiro contato, né? Assim que eles chegaram na Bahia, Cabral e sua expedição fizeram os primeiros palavras, os primeiros contatos, né, com povos indígenas que viviam no litoral brasileiro. Então, acompanhado pela delegação, né, recebeu um grupo de índios, né, que reconheceram de imediato o ouro, a prata, muito apreciados pelos portugueses, o que fez que inicialmente acreditasse que havia muitos metais preciosos aqui nesta terra. No entanto, gente, dentro da carta de Pedro Vaz de Caminha, ele confessa que não podia confirmar se os índios diziam mesmo que ali havia ouro e prata, né? Se o desejo dos navegantes pelo metal era tão grande que eles não conseguiam entender diferentemente. Mas adiante, né? Conforme nós vamos ver aqui, né? Provou-se que a segunda alternativa era verdadeira, né? Pedro Vaz de Caminha, ele também registrou o encontro entre os nativos e os europeus, né, mostrando o choque cultural que foi inevitável. Os indígenas, gente, não conheciam os animais que traziam os navegadores, né? Por exemplo, cavalos, vacas, né? A exceção de papagaios que o capitão trazia consigo, né? A curiosidade foi maior, gente, pelos objetos não reconhecidos, que os índios não tinham noção do que era aquilo, né? Eles não tinham noção do que era espelho, colares, pentes, né? E entre outros tipos de utensílios que vieram dentro das embarcações portuguesas. Para surpresa dos portugueses, os objetos reconhecidos eram o ouro e a prata, né? Assim o olho português cresceu e assim eles começaram a querer explorar mais ainda aqui a terra. Mas enfim, os indígenas, eles presenciaram, gente, um encontro muito estranho para eles, a fé dos portugueses, né? Que é assistir a primeira missa rezada por Frei Henrique de Coimbra, né? Em um domingo no dia 26 de abril de 1500, né? De maneira tão dócil, Pedro Vaz de Caminha convenceu-se da fácil conversão deles ao cristianismo. É muito difícil. Aqui está a foto, né? A pintura, na verdade, da primeira missa, né? Feita aqui no território brasileiro. Os nativos observando meio que espantados que símbolo era aquele, né? Mal sabia eles o que estava esperando eles aqui. Enfim. Gente, saiu errado aqui, mas os povos, tá? Os povos indígenas, ok? Eu citei tupinambás, né? Os tupiniquins, os tupis, né? Dentro do período colonial, nos primeiros anos do século XVI, a única relação que Portugal vai manter com a América portuguesa, gente, é a exploração do pau-brasil, sendo que a coroa portuguesa contou com uma parceria com os nativos, né, uma vez que estes eram os responsáveis pela extração e transporte do pau-brasil até o litoral. Em troca, eles recebiam objetos dos portugueses, né? E percebe-se que a relação entre nativos e portugueses nesse primeiro momento, antes da colonização, era amistosa, tá, gente? Era tranquila, né? No segundo momento, com o início da colonização, a relação entre nativos e portugueses se torna hostil, se torna muito difícil, porque eles querem converter, de qualquer maneira, os povos indígenas, né? E também eles querem escravizar os povos indígenas, né? Pela tentativa da escravidão, como eu falei com vocês, né? Os portugueses perceberam que a suposta facilidade na cristianização dos índios, na verdade, decorreu apenas da curiosidade indígena em relação aos gestos e falas dos portugueses durante a missa, né? Não havendo, na verdade, nenhum interesse da fé católica por parte dos índios e obrigando, assim, eles, os missionários, né, os jesuítas que vieram dentro das embarcações, considerarem seus métodos de conquista espiritual indígena. Deu ruim, não deu certo, né? Por isso, gente, que os povos indígenas, né, quando eles viram os portugueses desembarcando no litoral, né, os indígenas
os portugueses eles avistaram dois povos, os tupinambás e os tupiniquins, que foram chamados de tupi, povos tupis. Né? Quando os portugueses chegaram no Brasil, né, que era ocupado por duas grandes nações na época que viviam no litoral, né, que, lembrando sempre que os tupinambás e os tupiniquins eles viviam no litoral brasileiro, tá bom, gente? Por isso, a maior parte do interior estavam entre outros povos, os Gés, os Aimorés, os Carajás, que eu citei para vocês no nosso vídeo sobre América, né, que eu falei sobre povos indígenas também. Dei relatinho lá, vocês podem dar uma olhada lá. A gente não pode pensar também, gente, que os povos que habitavam aqui o território brasileiro eram todos iguais, tá? E homogêneos. Eles não eram iguais, eles tinham distinções, eles eram todos nativos, mas eles tinham as suas distinções culturais, certo? Alguns grupos, gente, possuem alguns aspectos em comum, no entanto, existem particularidades importantes, como língua, as características de organização social, que proviam principalmente da localização de cada grupo no vasto território da América Portuguesa. Os tupis, gente, estavam localizados no litoral brasileiro e por isso eles foram os primeiros a terem contato com os portugueses, inclusive na língua tupi que os portugueses conseguiram acessar, né? Que foi a única língua estudada e considerada como idioma nativo pelos portugueses. O grupo, gente, ele era especialista em caça, pesca, tá? Além de ter desenvolvido bem a coleta de frutos. Do contrário dos tupis, os Gés, os Carajás, os Aimorés raramente eram encontrados no litoral. Eles viviam predominantemente no centro, né? Ali no meio, eles não ficavam ali no litoral. Eles viviam basicamente da caça e da coleta de frutos e de raízes. O primeiro contato com os portugueses, né, foi somente no século XVII com essas tribos, né, quando os colonizadores passaram a adentrar dentro do território brasileiro, né. Início da colonização. Aqui tem a foto dos povos indígenas no seu ritual. Início da colonização, gente. O início da colonização foi somente a partir de 1530, tá? Que a coroa portuguesa passou a investir na ocupação e colonização do Brasil. Vou dar uns principais fatores da mudança dessa atitude, tá? A França, a Holanda e a Inglaterra não reconheciam o Tratado de Tordesilhas e por isso passaram a investir, né, em invasões na recém-conquistada América. O comércio com o Oriente estava fracassando, né, devido à concorrência de outros países que tinham se lançado nas grandes navegações. Ok? O maior concorrente no processo de exploração do Novo Mundo, gente, a Espanha, já havia encontrado ouro e prata na América Central. Por isso que o processo de colonização tem início com a primeira expedição colonizadora comandada por Martim Afonso de Souza, né, em 1530. Essa expedição, gente, teve como objetivo, né, o que foi ordenado por Dom João III, colonizar o território brasileiro, além de combater piratas, corsários que vieram em busca de metais preciosos por aqui. Né? Martim Afonso percorreu todo o litoral brasileiro, promovendo incursões pelo interior e nesse processo fundou a primeira vila da América Portuguesa, a Vila de São Vicente, localizada, gente, no atual aqui litoral paulista, né? Ali em São Paulo. Né? Nessa região, gente, Martim Afonso de Souza, né, ele deu início ao cultivo da cana-de-açúcar, né, que criou o primeiro engenho e concedeu lotes de terras aos colonos que o acompanhou nas expedições. Né, gente? Eu também quero ressaltar para vocês que as relações entre portugueses e indígenas já não eram tão felizes. Né? Eles deixaram de existir no momento em que os colonizadores desrespeitaram os índios nas relações de trabalho, impondo-lhes a trabalharem forçados e compulsoriamente. O índio brasileiro, gente, ele era livre e não estava acostumado com o trabalho forçado. E com isso foi deflagrando as tribos, né, os conflitos entre portugueses também, né, e as comunidades indígenas dando início a um genocídio sem precedentes ao longo da história colonial brasileira. Ou seja, o índio ele não estava acostumado a pegar pesado. Por isso que eles trouxeram os negros para cá, porque o negro aguentava o sol, o calor, o negro aguentava também, quando eles faziam alguma coisa, as penalizações, né? Porque o índio ele não aguentava a penalização, ele morria. O índio ele não tinha o mesmo porte que o negro.
As capitanias, aqui está o índio trabalhando, né, com a cana-de-açúcar. As capitanias hereditárias, gente. A expedição de Martim Afonso de Souza retornou a Portugal sem metais que desejava, porém iniciava as bases de um futuro povoamento da América Portuguesa. Portugal, gente, transferiu para o Brasil o sistema de cultivo de cana-de-açúcar, que vinha prosperando em outros territórios portugueses, como nas Ilhas da Madeira, Açores e Cabo Verde. Só que naquele momento, gente, o açúcar era considerado pelos europeus um artigo de luxo, muito consumido pelos nobres, né? O Brasil ele possuía condições ambientais e próprias para o cultivo da cana-de-açúcar. Sendo assim, Portugal dividiu o país em grandes faixas de terra que iam do litoral até a linha de Tordesilhas, né? O novo território, as terras foram divididas em lotes e chamadas de capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, gente, ficavam sob a responsabilidade do capitão donatário, né? Que não poderia vendê-la, mas poderia passá-la de forma hereditária para os herdeiros, ok? Foram 15 capitanias hereditárias, tá? A 12 donatários, né? Martim Afonso recebeu 2 e seu irmão Pero Lopes de Souza 3. A oficialização do processo, gente, era feita por meio de 2 documentos da coroa portuguesa: a carta de doação, né, que informava que a determinada capitania estava sendo cedida pelo governo português a um capitão donatário e que não poderia negociá-la, né? A carta foral, também, que estabelecia os direitos e deveres do capitão donatário. O donatário, gente, ele tinha o direito de posse e podia usufruir em caráter vitalício e hereditário, porém não era dono da terra. O objetivo principal era ocupar, defender e criar as vilas e exercer a justiça para criar cargos, nomear, né, empregar funcionários, seja lá o que for. Ainda, gente, conceder dentro da capitania lotes de terras, né, para pessoas em todas as condições econômicas e também estrangeiros, exceto eles mesmos, tá, gente, familiares. Nesse contexto, gente, além das capitanias hereditárias, existiram também as Seis-Marias, tá? Que foi a lei das Seis-Marias, era uma lei antiga portuguesa que foi criada em meados do século XIV. Foi muito empregada pelos reis, né, na ocupação de terras pouco habitadas para aumentar a oferta dos alimentos, né? Nas capitanias brasileiras, as Seis-Marias consistiram em grandes terras e eram doadas pelos capitões donatários. Os sesmeiros, como eles eram chamados, né, eles tinham as mesmas obrigações que os capitães, né, de prosperar, proteger a terra. Por isso que as Seis-Marias acabaram dando origem a grandes latifúndios dentro dos campos, né, e que em pleno século XXI caracterizam o regime agrícola no país. As capitanias hereditárias, gente, elas fracassaram, ok? Poucos anos depois, foi perceptível que a coroa, né, portuguesa, que o sistema das capitanias hereditárias era um fracasso, porque somente as capitanias de Pernambuco e São Vicente alcançaram relativa prosperidade na primeira fase do Brasil, né? Nas 2 capitanias, a agricultura foi desenvolvida, principalmente a lavoura de cana-de-açúcar. Mesmo assim, né, apesar de inúmeras dificuldades da época, os respectivos donatários, gente, durante Duarte Coelho, os representantes de Martim Afonso de Souza, conseguiram manter os seus colonos e estabelecer alianças com os indígenas, ok? O fracasso das capitanias hereditárias, gente, certamente atrasou o desenvolvimento da agricultura colonial. Ok? As dificuldades eram inúmeras, maiores do que os donatários podiam enfrentar. Muitos donatários, gente, nem chegaram a tomar posse de suas terras, né? Por exemplo, as capitanias de Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande e por aí vai. Ok? O que levou ao fracasso foi a falta de adaptação das condições climáticas da região
o clima quente, né? Alto custo que não trazia retorno rápido, a falta de mão de obra que por parte dos donatários era para desenvolver a agricultura e a pecuária, os ataques de índios e de corsários franceses e as dificuldades de impor a justiça local, a falta de comunicação entre as diversas capitanias e a metrópole Portugal e a ausência de uma autoridade da coroa local que amparasse capitanias que tangesse, né, a economia e a justiça e a segurança, ok? Apesar das inúmeras dificuldades que os donatários atravessaram, gente, o sistema das capitanias cumpriu os objetivos, né, e preservando a posse de terra para que a coroa portuguesa, lançando os fundamentos da colonização com base no tripé constituído pela grande propriedade rural e pela monocultura, ok? Gerando assim a aceitação, né, o trabalho escravo. Governo geral. Gente, com o fracasso das capitanias hereditárias, a coroa portuguesa, gente, resolve implantar uma nova forma de administração colonial. O governo geral tem início em 1548, né, e perdura até a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808. O primeiro governador geral, Tomé de Souza, né, que em 1548 recebeu a missão de combater os índios rebeldes e aumentar a produção agrícola e defender o território brasileiro e ocupar jazidas de ouro e prata. A capitania da Bahia, a gente transformou-se na primeira capitania real coroa portuguesa, né, sede do governo geral, e essa política não implicou na extinção das capitanias hereditárias, ok? Até mesmo porque foram criadas algumas regiões do Nordeste no século XVII. Por exemplo, assim, continuaram a ser criadas as capitanias hereditárias para estimular a presença, né, portuguesa na ocupação do Maranhão e por aí vai. Se no sistema das capitanias hereditárias existia uma descentralização política administrativa, uma vez que o capitão donatário possuía autonomia administrativa, jurídica e militar no governo geral, o principal ponto, gente, era a centralização política. Ok? Portugal centralizou o poder colonial e o governador geral e o representante da coroa América Portuguesa. A comitiva do primeiro governador, gente, geral, desembarcou na Bahia em abril de 1549 e trouxe aproximadamente 1.000 pessoas, entre as quais soldados degredados, líderes religiosos católicos e padres jesuítas chefiados por Manuel da Nóbrega, encarregado, gente, de espalhar a fé cristã no novo continente, ok? De acordo com o governo geral, né, foi estabelecido isso, ok? Gente, exercícios, tá? Página 229, 230, 231. Como sempre, já estou disponibilizando o gabarito para vocês, ok? Opção 1, 2 e 3, 4 e 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, desculpa, 16, 17, 18, 19, 20 e o desafio. Gente, fique com Deus, tá? Até o nosso retorno, continuem se cuidando, tá? Qualquer coisa, só chama lá no grupo, tá bom? Fique com Deus. Beijos.